Olá, queridos pais, bem-vindos. Este é um áudio do projeto Pai Segundo o Coração de Deus. E o tema que estaremos discutindo em conversa hoje é o digno de confiança. Eu quero te fazer uma pergunta que você reflita a respeito dela. Será que o fato de eu ser pai, mãe, me torna digno da confiança dos meus filhos? Será que os meus filhos têm plena confiança em mim para comentar comigo todos os pontos que passam pela cabecinha dele, ou os medos, as dores, até problemas mais graves? Será que eu tenho sido digno dessa confiança apenas pelo fato de ser pai, de ser mãe? Então, uma reflexão assim que o Espírito Santo me fez e eu quero estar compartilhando com vocês um versículo bíblico que está lá em Efésios 6:4, que diz assim: Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduque-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Eu quero trazer para a discussão esse primeiro pontinho aqui do versículo que diz assim: Pais, não trate seus filhos a modo a irritá-los. E o que eu entendo que Paulo quis tratar com esse versículo, ele tá, para mim, na minha opinião, ele dizia: pais, sejam dignos da confiança de seus filhos. Que muitas vezes nós somos julgadores, nós somos cobradores ao excesso. E isso nos cria uma imagem para os nossos filhos que eles não podem confiar em nós. E quando eles virem conversar conosco, nós seremos julgadores, nós iremos puni-los. E isso são armas de Satanás para destruir o relacionamento de pai e de filhos e destruir essa confiança. Porque quando essa confiança é destruída, Satanás tem plena liberdade de trabalhar na vida dos nossos filhos. Gente, isso é seríssimo. E isso, nós acabamos perdendo a confiança dos nossos filhos a respeito dessas coisas com pequenas coisas. O Espírito Santo, às vezes, a criança derrama um pouquinho de água no chão, alguma coisa, você dá logo um grito de repreensão. E às vezes nós percebemos que as crianças elas não têm mais liberdade de expor para os pais o seu próprio sentimento. A gente começa a explicar porque a gente vai logo tratando aquilo com gritos, mas a gente vai logo estendendo a punição e a gente deixa de ouvir. Cada dia mais nós temos ouvido menos os nossos filhos, nós temos passado menos tempo com eles. Muitas vezes é o trabalho, muitas vezes não é o trabalho. Muitas vezes nós estamos ocupados demais com as nossas coisas e deixamos de essas pequenas conversas. O diálogo tem morrido, as conversas, porque muitas vezes a gente só fala, a gente só ensina, a gente não tem ouvido. O quanto nós temos ouvido os nossos filhos? O quanto nós temos tido esse diálogo? Será que os nossos filhos têm essa liberdade de conversar com a gente a respeito de qualquer coisa? E outra pergunta, será que eu tenho sido transparente diante de Deus como eu sendo filho? Será que como filho de Deus eu tenho sido transparente com Ele? Será que o meu filho tem essa liberdade de ser transparente dentro de nossa casa, dentro do meu lar? Então, de todas essas perguntas nos traz o relacionamento que nós temos com Deus. Se a gente tem um relacionamento com Deus distante, se a gente não tem se a gente não confia em Deus como nosso provedor, se a gente não confia em Deus como a nossa segurança, o nosso sustento, a gente não consegue ser transparente com Ele a ponto de rasgar o nosso coração diante da presença dEle. Então, é muito simples. Muitas vezes a gente se preocupa de tentar proteger os nossos filhos a todo custo, com os nossos próprios braços, e muitas vezes o aspecto mais importante da proteção deles é esse elo de confiança que nós temos que passar para eles. Muita gente ouve por ali: pais, vocês precisam ser amigos dos teus filhos. Seja um amigo do teu filho. E Deus nos chama nós para sermos amigos dos nossos filhos. Deus chama nós para sermos pais. E pai é muito mais que amigo. Deus é muito mais que o nosso amigo. Ele é o nosso pai. Então, não sei se eu vou conseguir expressar isso, mas
Nós precisamos, Pai, é ser segurança, Pai, é ser conforto, é ser sustento, é, que os pais são misericordiosos, sabe tudo que é a graça, tudo que Jesus é para nós devemos ser também para os nossos filhos. Deus, Ele nos dá tudo que a gente quer, Ele sabe a medida correta de nossas, tudo, Ele sabe tudo que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Então, sabe, eu quero transmitir essa mensagem do que Jesus é para nós, que nós precisamos ser para eles. Nós precisamos ser dignos da confiança dele, dignos da honra, dignos do respeito que eles demonstram por nós. E isso não é construído só com palavras, com ensino, com lições de moral. Isso é construído com exemplos de graça, de paciência, de intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais com eles. Mostrar para eles que eles podem confiar em nós, que nós podemos ajudá-los, que nós sempre estaremos com eles no diante das dificuldades, que eles podem contar conosco diante de todas as situações, que nós estamos ali para eles, que podemos ser a segurança deles, que nós somos a segurança deles. E eles podem confiar em nós, porque eles veem em nós uma luz que não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Este mês é o mês do Setembro Amarelo, que se trata da depressão, que trata do suicídio. Então, tantas crianças têm tirado a vida. Eu estava lendo uma reportagem agora há pouco que fala que 90% dos suicídios poderiam ser evitados apenas com uma conversa. Então, tantas crianças estão sofrendo dentro dos seus quartos, estão tirando a própria vida para tentar matar uma dor. E muitos pais não têm nem noção disso. E muitas crianças que sofreram abuso estão sofrendo porque acreditam, porque Satanás está lançando a mentira na mente que os pais não são dignos de confiança. E na maioria das vezes, esses pais demonstram com suas atitudes que não são mesmo. As nossas atitudes demonstram para os nossos filhos se nós somos ou não dignos da confiança deles. Se nós somos somente pais, ou se nós somos qualquer um na vida deles, ou se nós somos pais. Nós somos os pais, nós somos as mães. E nós precisamos tomar esse papel de pai, de mãe, segundo o projeto de Deus. Aqui no versículo fala: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, mas antes eduque-nos com a disciplina e com a instrução que vem do Senhor. Não é que vem de nós mesmos, não é que vem do mundo, mas é que vem do Senhor. E quando a gente aplica esses princípios, quando a gente aplica esse versículo na nossa vida, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, nós nos tornamos dignos da confiança deles. Dignos deles contarem para nós e nós seremos compreensivos, nós saberemos aplicar a correção na medida certa, na medida de amor, na medida que mude o coração deles, não só o comportamento. Então vamos ter cuidados, vamos orar a respeito, vamos buscar a confiança deles, vamos construir esse relacionamento, vamos investir no relacionamento com os nossos filhos, vamos ser intencionais. Isso dá trabalho, isso exige esforço, mas é um preço que vale a pena pagar. Eu te convido a orar comigo. Espírito Santo, o Senhor está aqui dentro de mim habitando. O Senhor é meu conselheiro, meu professor, o meu amigo. O Senhor é quem dirige a minha vida. Me ajude, Senhor, a ser digno da confiança da minha filha. Ajude-nos, Senhor, a sermos dignos da confiança dos nossos filhos. Oh, Senhor Deus, ajude-nos, Senhor Deus, a instruí-los segundo os padrões do Senhor, a sermos bons companheiros, a sermos compreensivos, a sermos pacientes, a sermos generosos, Senhor, a sermos mais do que amigos, a sermos pais. Ajude-nos a aceitar este papel de sermos pais. Ajuda-nos a compreender o que significa ser pai, o que significa ser mãe na vida de uma criança, Senhor. Nos ajude, é o que te pedimos. Ajude-nos a olhar para Ti como esse padrão de pai, o que o Senhor tem a nos ensinar, Senhor. Abra os nossos olhos para enxergar a dor dos nossos filhos,
o que eles têm pensado, o que eles têm sonhado, o que eles têm sofrido. Oh, Senhor, nos ajude a manter os nossos ouvidos abertos para ouvi-los, para compreendê-los. Ajude, Senhor Deus, que a nossa boca saia orientações sábias, saia correção sábia, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Transforma essas gerações de pais segundo o teu coração. Nos transforma segundo o teu coração. Transforma, Senhor Deus, todos os pais, todas as mães que estão ouvindo este áudio. Que os nossos ouvidos, que os nossos olhos se abram para as necessidades dos nossos filhos, para as orientações que o Senhor tem para nós, para nos ajudar. Oh, Senhor Deus, torna o nosso coração cada vez mais parecidos com o Senhor. Nos ajude o nosso coração e os nossos ouvidos a te ouvir, Senhor Deus, como Pai, e a experimentar a experiência de sermos filhos do Senhor, porque assim nós seremos pais melhores, Pai, segundo o teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo áudio.